muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Fluircast. Nessa manhã nós vamos ter algumas coisas bem bacanas. Vamos começar a tratar um assunto muito legal. Isso, minha gente. Então vamos para cima. Temos um assunto muito bacana, muito bacana mesmo para tratar hoje. Vamos aprender algo muito importante. E eu queria levar você junto comigo nesse tema desse podcast nessa manhã. Há uma coisa que a Bíblia nos ensina. Nós vamos tentar discutir nas próximas semanas sobre um assunto que é super fundamental. E esse assunto tem a ver com aquilo que nós chamamos a vida do Espírito. A vida do Espírito. A Bíblia nos indica e nos ensina que quando Deus criou todas as coisas, quando Deus foi formar também e criar o homem, nós vemos duas maneiras em que Deus tratou com a criação do homem. Primeiro, nós vemos Deus decidindo criar o ser humano. E depois, isso no capítulo 1 do livro de Gênesis, depois no capítulo 2 do livro de Gênesis, nós vemos Deus falando em formar o homem. A Bíblia nos ensina claramente e evidentemente de que Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Se nós lemos Gênesis 1:26, por exemplo, nós vamos descobrir que Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus ordenou e decidiu entre Ele mesmo, na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso Ele diz: façamos. Ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, pode ser que aquilo que eu vou dizer agora pareça uma coisa de criança, mas qual é a cor do cabelo de Deus? Qual é a cor da pele que Deus tem? Para Ele ter programado que nós fôssemos criados à sua imagem e conforme a sua semelhança. Se nós pensamos que Deus tem uma imagem e uma semelhança assim como a nossa, por exemplo, os nossos filhos se parecem com a gente. Mas isso não quer dizer que quando Deus disse que nós seríamos criados conforme a sua imagem e a sua semelhança, isso não quer dizer que nós tenhamos que nos parecer fisicamente com Deus. Aí é um questionamento muito válido e muito importante, que tem tudo a ver com aquilo que nós vamos começar a tratar nessa semana, através desse podcast. Algo fundamental, de muita importância. O que será que a Bíblia nos diz enquanto à aparência de Deus? Enquanto a quem Deus é? Tem algo muito interessante que está no livro de João capítulo 4. A Bíblia diz que Jesus estava com uma mulher samaritana, com uma mulher na cidade, em Samaria, na cidade de Sicar. Jesus estava com uma mulher lá num poço. E Jesus tem um diálogo que é super, ultra conhecido com essa mulher. E no meio daquele diálogo,
A mulher lhe pergunta onde que os samaritanos deveriam adorar a Deus. E Jesus disse: vocês adoravam nesse lugar, nesse monte, nós adorávamos em aquele outro monte. Jesus disse: mas está chegando a hora, está chegando o momento em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Opa! Aqui Jesus disse algo muito importante: Deus é espírito. Se nós vamos para a definição bíblica do que é espírito, nós vamos ver que espírito se traduz também como vento, como sopro, como vida, mas sem matéria. Então, portanto, espírito é vida, né, mas sem matéria. Então, nós entendemos pela Bíblia, pela palavra de Deus, que Deus é espírito. Deus não tem um corpo como o nosso. Deus não tem Deus não tem cabelos longos, cabelos curtos, cabelos castanhos, cabelos ruivos. Deus não, porque Deus é espírito. Deus é tão grande que está acima da capacidade dele ocupar um corpo. Deus não caberia dentro de um corpo normalmente com todas as suas capacidades como Deus. Deus está acima de tudo isso. Ele é espírito. Portanto, quando a Bíblia diz no livro de Gênesis que Deus decidiu criar o homem conforme a sua imagem, quando se refere a Adão, e conforme a sua semelhança, Deus estava dizendo que ele estava sendo criado no espírito. O homem estava sendo criado de uma substância sem forma ainda. O que estava sendo criado era o interior do homem. Logo, a Bíblia diz, no capítulo 2 do livro de Gênesis, 2, versículo 7, Deus disse: agora então formemos o homem. O homem foi formado do pó da terra. A formação física do homem, o nosso corpo, foi formado de barro, do pó da terra. Mas nós fomos criados a partir do Espírito de Deus. E a partir daquele momento, a Bíblia diz em Gênesis 2:7 que quando Deus formou o homem do pó da terra, Deus fez um bonequinho. Naquele instante, Deus soprou vida. Deus soprou em suas narinas e o homem se tornou alma vivente. Se Deus, que é espírito, soprou dentro de Adão, o que ele soprou? Ele soprou a sua própria vida, o seu próprio espírito. O espírito do homem que havia sido criado em Deus foi soprado dentro desse corpo humano. E Adão veio a viver fisicamente. A partir daquele momento, o homem foi composto, foi gerado por completo em 3 dimensões ou em 3 vidas. A partir daquele momento, o homem passou a existir debaixo de 3 vidas. O homem passou a existir na sua vida do Espírito, que é a verdadeira vida ou a vida de Deus. O que a Bíblia no Novo Testamento chama de vida Zoe, com Z, vida Zoe, a vida do Espírito, que foi a primeira vida que o homem recebeu, a vida de Deus. A partir daquele momento, o homem também passou a ter uma vida da alma, ou a vida da psique, como nós chamamos hoje, por isso que nós vamos ao psicólogo. A vida da alma, a vida das emoções. E a partir daquele momento, o homem também passou a ter vida física, ou a vida biológica, a vida do corpo, a vida das necessidades físicas que nós temos. Mas o que acontece? Naquele momento, Adão foi formado, Deus o colocou no jardim do Éden, e a partir daquele instante, Deus, que é espírito,
começou a se relacionar com o homem através do seu espírito. Deus não podia se relacionar com o homem de modos naturais. Ou seja, Deus não podia vir e apertar a mão de Adão. Por quê? Porque Deus não tem corpo. Para Deus fazer isso, Deus teria que ter se materializado, ou teria que acontecer algo que a Bíblia, nós conhecemos, pela teologia, como teofania, quando Deus aparece para alguém, que isso aconteceu várias vezes na história. Mas não foi assim que Deus decidiu se relacionar. Por quê? Porque o homem estava completo, com a vida do espírito, a vida da alma e a vida física. O homem estava completo. E como Deus é espírito, para ele se relacionar com o homem, ele faria através do seu espírito, através da uma parte interior e invisível, mas tão real quanto a parte física que é visível. Por exemplo, nós não conseguimos ver a nossa alma, não conseguimos tocar as nossas emoções, mas nós sabemos exatamente que as nossas emoções estão em nós, sabemos exatamente o lugar delas, sabemos exatamente quando ficamos tristes, quando ficamos felizes, porque elas são tão reais e estão lá. As nossas emoções estão lá. Da mesma forma, o nosso espírito não é visível, mas ele é tão real quanto as nossas emoções. Ele é tão real quanto o nosso corpo físico, que podemos ver e podemos tocar. E a Bíblia diz que Deus começou a se relacionar com o homem ao ponto que o homem começou a receber instruções. A Bíblia diz assim que Deus falou com Adão. Quando nós pensamos no falar, você e eu pensamos naturalmente como aquilo que você está fazendo agora. Você está me ouvindo fisicamente. Os seus ouvidos naturais estão me ouvindo. Mas não era essa a maneira na qual Deus falava com Adão. Por quê? Porque Deus havia lhe dado a capacidade, havia lhe dado vida no seu espírito, que é a verdadeira vida, segundo Deus, uma vida interior. Havia lhe dado vida, e essa vida interior, assim como na vida humana, por exemplo, nós temos capacidades intrínsecas, capacidades que são naturais da vida humana. Quais são essas capacidades? Nós temos sentidos, por exemplo. Quando uma pessoa tem uma vida humana saudável, nós temos vista, temos olfato, temos paladar, temos tato, temos audição. São atributos da vida natural que já estão em nós, no nosso nascimento, que eles são parte da natureza saudável de alguém que é um ser humano. Por exemplo, se você vê um passarinho, pequenininho, e às vezes nós falamos assim, que cruel, a pessoa vai jogar ele para ele voar. A natureza saudável de um passarinho é que quando ele seja jogado de um prédio alto ou de outro lugar, ele comece a voar, porque faz parte da natureza intrínseca que está nele. Na capacidade intrínseca do nosso espírito, originalmente em Adão estava ouvir a Deus falar, porque Deus é espírito. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus começa a dar ordens a Adão. Deus começa a se relacionar com Adão num relacionamento de um pai e de um filho. Por quê? Porque Deus havia gerado Adão, Deus havia criado Adão, Deus havia colocado ele no jardim do Éden, e Deus estava provendo Adão. Então Deus tinha a figura de um pai, aquele que é provedor, aquele que guarda, aquele que cuida. E Deus deu uma ordem a Adão. Estando ele sozinho no jardim do Éden, Deus deu uma ordem e disse para ele que ele devia comer de todas as árvores que estavam naquele jardim, mas que havia uma árvore da qual ele não poderia comer, porque certamente no dia em que ele comesse dessa árvore, certamente nesse dia, ele morreria. A Bíblia nos relata que depois de Deus já estar se relacionando com Adão, nós não sabemos tempo, não sabemos quantos anos isso foi, se foram dias, se foram meses,
A questão é que a Bíblia nos ensina que houve um tempo de relacionamento de Adão e Deus, onde Adão ouvia a voz de Deus no seu espírito. Isso fica muito claro depois de entender como aconteceu o pecado. E o que acontece? A Bíblia diz que Deus percebe que não é bom que o homem esteja só e Deus decide lhe dar uma esposa, uma mulher. Deus faz Adão cair num sono profundo e Deus tira um canto, uma lateral de Adão, e a partir daquela lateral que Deus retira de Adão, Deus forma a mulher, Deus forma Eva. E a partir dali, com Adão tendo uma companheira, eles continuam vivendo a vida. Eva também começa a ouvir a Deus, porque Eva, da mesma forma, ela foi gerada segundo a natureza de Adão, espírito, alma e corpo. Um espírito que ouve a Deus, que tem essa capacidade natural. É assim como um ser humano, um bebê, por exemplo, nós temos que, uma criança, ela tem a capacidade natural de caminhar. O único trabalho nosso como pai é treinar ele para caminhar, colocar ele diante de desafios para que ele descubra que ele já sabe caminhar. Da mesma forma falar, da mesma forma se alimentar, são capacidades intrínsecas da natureza humana. A capacidade intrínseca principal da natureza do espírito que Deus deu ao homem é aprender a ouvir a voz de Deus. Mas o que acontece? Deus havia dado uma ordem a Adão. Deus havia dito a Adão que ele poderia e deveria comer de todas as árvores do jardim, menos de uma, porque no dia em que ele comesse daquela árvore, certamente ele morreria. Deixa eu te dizer uma coisa, enquanto na Bíblia nós não encontramos a palavra pecado, ou seja, infringir uma lei de Deus, nós não encontramos a possibilidade de morte. Deus nunca antes falou com Adão sobre morte, a não ser na hora em que Deus falou sobre o pecado. A primeira vez que Deus menciona a ideia da morte foi justamente quando Deus falou sobre o pecado. Por quê? Porque a morte, para Deus, está diretamente relacionada com o pecado, com uma desobediência a uma lei de Deus. E a Bíblia diz que Adão e Eva tomaram a decisão de desobedecer a Deus. Eles desobedeceram a Deus e eles foram e comeram do fruto da árvore que Deus havia proibido. Eles comeram justamente do fruto da árvore que Deus havia proibido. E como nós sabemos que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus teve que cumprir a sentença que ele havia dado. Qual era a sentença que Deus havia dado? Deus diz assim: se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Agora, hoje, século 21, com a nossa forma de pensar, cheios de tecnologia, cheios de história, o que nós pensamos automaticamente? Que se eles comeram dessa árvore, então eles deveriam ter caído fulminados ali no chão e parar de respirar. Por quê? Porque nós temos na nossa cabeça a ideia da morte como o parar de respirar. Agora, nesse último ano, nós vimos tantas pessoas tristemente partindo, porque foi noticiado, sempre morre muita gente, mas agora foi noticiado de uma forma diferente. Eu passei por uma situação complicadíssima de saúde. E estando internado no hospital, você vê que há um ambiente diferente. Porque na nossa cabeça, a ideia da morte está relacionada com o corpo físico, com parar de respirar, com que o nosso coração pare de bater. Mas quando Deus se referia à morte, na ordem que Deus deu a Adão no Gênesis, pastor, por que nós estamos comentando isso nesse assunto desse podcast?
agora que estamos começando, estamos construindo uma história. Nós vamos entrar num assunto que vai demorar várias semanas, mas nesse primeiro episódio, eu preciso te ensinar o início de tudo, para que nós entendamos o real fundamento do que significa a vida do Espírito. E nos próximos episódios, nós vamos continuar tratando sobre esse assunto. Agora, quando Deus falou com Adão sobre morte, Deus não se referia à morte física, porque a vida do homem não começou no físico. A vida do homem começou no espírito. O primeiro que Deus criou do homem foi o seu espírito. Portanto, a vida começou no espírito. Onde era que Deus se relacionava com o homem? No seu espírito. Onde era que Deus nutria a vida do homem? No seu espírito. Por quê? Porque onde há relacionamento, nós somos nutridos. Por exemplo, se você gosta de alguém, você está casado com alguém, ou você está conhecendo alguém para você planejar e sonhar um casamento, você está nutrindo esse relacionamento aonde? Nas tuas emoções. E como você nutre esse relacionamento nas emoções? Tendo comunhão, estando perto daquela pessoa, enviando uma mensagem, falando por telefone, se encontrando num lugar, numa praça, na praia, no cinema. E quando você está em comunhão com aquela pessoa, você está sendo nutrido nas tuas emoções. Portanto, quando o homem, Adão e Eva, eles ouviam a voz de Deus, estavam com Deus no seu espírito, eles também eram nutridos de Deus. A vida de Deus no espírito nutria a vida do espírito do homem, e o homem compartilhava a natureza de Deus, uma natureza justa, uma natureza sem pecado, uma natureza de amor ao seu próximo, uma natureza de amor a tudo aquilo que estava ao seu redor. Mas a Bíblia diz que no preciso instante em que o homem e a mulher comeram do fruto, decidiram voluntariamente desobedecer a Deus e se tornar independentes, nesse próprio instante eles morreram. Não fisicamente. A morte física foi uma consequência da morte que começou no espírito. Anos mais tarde, muitos anos mais tarde, Adão veio falecer fisicamente. Mas essa não era a ideia de Deus. A ideia de Deus era que o homem vivesse eternamente a partir da vida do seu espírito. Porque lembrando, Deus é espírito e Deus não usa meios naturais diretamente. O próprio Deus não usa meios naturais para se comunicar com o homem. Diretamente, Deus busca uma maneira de falar através do seu espírito no espírito do homem. Mas naquele preciso instante em que Adão e Eva pecaram, o espírito do homem morreu. Morreu. Parou de funcionar. Parou de ouvir a Deus, porque houve morte. Lembre-se que eu falei, a Bíblia Deus só menciona a palavra morte quando Deus fala da palavra pecado ou de infringir uma lei de Deus. E o que acontece quando entrou o pecado? Entrou automaticamente a morte, mas a morte para Deus significa morte no espírito, separação entre Deus e o homem. A separação entre Deus e o homem, ela acontece no interior do homem, no seu espírito, que é o lugar criado e desenhado com a mesma natureza de Deus, para que nós tenhamos comunhão com Deus. A Bíblia diz que logo que o homem pecou, imediatamente que Adão e Eva desobedeceram a Deus, e com isso eu quero fechar o episódio de hoje. Logo que Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. Eles perceberam que estavam sem roupa. Eles estiveram sem roupa desde sempre, mas havia inocência em seus corações. A partir do momento em que a vida de Deus foi tirada deles, eles perderam a pureza. Olha que interessante, eles perderam a pureza e veio uma preocupação de que eles estavam sem roupa. Ninguém falou, eles se viram sem roupa como eles sempre se viam. Não mudou nada no ambiente. O que mudou foi dentro deles.
eles perderam a inocência e a pureza. Lhes foi roubada a inocência e a pureza pelo pecado que cometeram e porque a vida de Deus ficou anulada, ficou sem funcionar. Quando, por exemplo, os teus pulmões estão com problemas, o teu sangue está debaixo de uma infecção, os teus pulmões começam a parar de funcionar, e se eles param de funcionar, você vai ficando com falta de ar. Você começa a viver uma experiência que você não vivia 2 horas atrás. Da mesma forma, quando eles pecaram, eles perceberam que estavam nus porque haviam perdido a inocência, haviam perdido esse sentido verdadeiro da vida. E o que acontece? A Bíblia diz que a partir daquele momento, eles perceberam que estavam nus, ficaram profundamente envergonhados. Mas a Bíblia diz que Deus desceu e veio procurar Adão. Quando Deus veio procurar Adão, Deus começou a falar. E a voz de Deus, por primeira vez, Adão ficou assustado quando ouviu a Deus. Não faz sentido, não tem lógica. Não tem lógica que Adão ficasse assustado por ouvir a Deus falar. Por quê? Porque Adão ouvia Deus falar. A Bíblia diz que a partir do momento em que ele foi criado, Adão ouvia a Deus. Tanto é que Deus havia dado as ordens a Adão de tudo o que ele deveria fazer. Por que ele se assustou? Ele se assustou porque por primeira vez Adão ouviu a Deus no seu ouvido natural. Deus precisou mudar a forma de se comunicar, porque o espírito do homem estava morto e Deus já não podia falar por meios naturais e normais. Deus teve que usar o seu poder sobrenatural para que o homem o pudesse ouvir audivelmente. A Bíblia diz que Adão teve tanto medo que ele se escondeu. Adão se escondeu atrás de umas árvores e Deus foi procurá-lo, porque Deus tinha a intenção de perdoar Adão e de dar o start, dar o play num plano eterno que chegaria até nós, até alcançar a nós. Mas naquele instante, a partir daquele momento em que entrou o pecado, a vida do Espírito morreu, foi desconectada. Houve uma desconexão de Deus, portanto a vida do Espírito desapareceu, morreu, ficou anulada com as suas capacidades, e a partir dali Deus precisou usar outros meios, e por primeira vez Adão ouviu a Deus audivelmente. Foi tão assustador que ele correu para se esconder. Mas quando Deus desceu, nós entendemos pela palavra de Deus que Deus matou um animal, matou um cordeiro, tirou a sua pele. A Bíblia diz que Deus os vestiu com peles de animal para cobrir a sua vergonha. A partir daquele momento nós vemos como Deus já estava trabalhando para mostrar ao homem que um dia, através de um cordeiro, ele seria coberto definitivamente do seu pecado. E entendendo isso, eu quero encerrar esse episódio aqui nessa manhã, para que nós entendamos o contexto daquilo que nós vamos falar nas próximas semanas. O homem está formado primeiro de espírito, de uma vida na alma e uma vida no corpo. Quando o homem pecou, o que morreu foi a vida do seu espírito, porque Deus é espírito. E para fechar, eu quero te lembrar de uma coisa que a Bíblia diz no Novo Testamento. A Bíblia diz assim, que Jesus, o Filho de Deus, é a imagem do Deus invisível. Então, o que nós vamos aprender nas próximas semanas, através dos próximos episódios do Fluircast, é tão fundamental, tão importante para você e para mim. Você não pode perder de jeito nenhum. Ok? Que Deus te abençoe. Eu te encontro amanhã aqui, 7 horas da manhã, de novo, para um tempo poderoso, glorioso, na presença de Deus. Ok? Então vamos lá? Que Deus te abençoe. Que você tenha uma manhã
uma manhã maravilhosa, um dia tremendosíssimo, tá bom? Que Deus te abençoe em tudo que você fizer nesse dia. Tchau, tchau.